tínhamos parado aqui, né? Não sabia não, meio do Que não veritou, né? Nós tínhamos então visto esse delineamento preciso, né, da sombra da margem lateral do psoas maior, do músculo psoas maior, né? O que normalmente você não define tão bem assim na radiografia simples. Você vê até a sombra do psoas, mas não tem ar, né, ao lado dela. Nesse caso aqui você vê que tem ar ao lado da sombra do psoas. Isso significa então né, a perfuração de víscera lá para trás, para o retroperitônio. Né? Nós tínhamos parado aí, né? Então vamos ver sinais radiológicos, ó, de abdômen agudo inflamatório. Um dos sinais que sugerem apendicite aguda, vocês têm que lembrar o seguinte: em primeiro lugar, a clínica é soberana, sempre. Se você tem certeza do seu diagnóstico pela anamnese, pelo exame físico, não precisa pedir nenhum tipo de exame complementar. Tá? Tá, na dúvida, você vai pedir porque você tem um diagnóstico diferencial aí que você precisa fazer. Tá? O radiologista, você tem que dar a ele o maior número de informações possível. Tá? Não adianta você chegar e pedir tomografia do abdômen. Ele não sabe o que procurar. Tá? Além de ser uma tomografia muito dispendiosa, né, em questão de filme, questão de imagem e questão de tempo que o paciente vai ficar lá dentro, né? Vai ficar 3 horas passando ali para fazer desde o fígado até o reto, né? Então se você disser, ó, né, paciente com quadro clínico sugestivo de apendicite aguda, solicitado ultrassom, o ultrassom não revelou o apêndice, quer dizer, não achou o apêndice ali, então solicito raio-x simples ou tomografia, alguma coisa assim. Tá? Então, nesse caso, o radiologista já vai direto na região. E a suspeita é essa. Ele vai olhar a fossa ilíaca aqui, ó. Ele não vai olhar lá o fígado, o pâncreas, não interessa para ele. Você já falou para ele que a sua hipótese diagnóstica está aqui, ó. Então, ele vai procurar sinais aqui. Né? Então, o máximo possível, deem ao radiologista condições dele, assim, não confirmar, mas pelo menos dar para você mais dados, né, para que você, então, junto com o quadro clínico, você confirme o diagnóstico. Tá? Vocês têm que lembrar que o radiologista não vê o paciente. Né? Quem faz o exame é o técnico. O radiologista ele só vai analisar a imagem e dar o laudo. Então, se vocês forem ver laudos de radiologia, vocês veem que nenhum laudo dá o diagnóstico. Eles, imagem, não sei o que, tal, sugestiva de... claro, ele não pode fazer o diagnóstico. Ele não está vendo o paciente. No caso aqui, ó, de uma suspeita de apendicite aguda, se você tiver sorte, você vai achar um fecalito, ó, na topografia do apêndice, ó, no final do seco aqui, ó, você está vendo essa imagem gasosa aqui é do seco. E você vê então um cálculo de fezes, né? Chama então fecalito. Um cálculo impactado no ósteo do apêndice. Isso provavelmente então vai fazer o apêndice agora inflamar. Porque o apêndice tem uma mucosa, essa mucosa secreta e essa secreção sai pelo ósteo para dentro do cérebro. Se você tapar ali, impedir, é claro que o apêndice vai inflamar. Tá? Então, esse sinal de fecalito na fossa ilíaca direita sugere. Esse fecalito pode estar solto lá no seco, por exemplo.
não está fazendo nada, né? Não está causando apendicite nenhuma. A apendicite já apareceu normalmente. E por coincidência você tem um fecalito aqui. Ó. Então, é isso que o radiologista vai colocar. Fecalito em rede falsa ilíaca de direita e tal, né? Sugestivo ou compatível com o quadro de apendicite aguda. Outro sinal é esse aqui, ó, o sinal da alça sentinela, o sinal do ilho, né? A dilatação do ilho terminal aqui. Tá? Então, você está vendo o ilho terminal aqui, a alça do ilho, e só ela bem dilatada, ó, o resto do intestino delgado não. Então, esse sinal da alça sentinela também é um sinal que sugere abdômen agudo inflamatório. Um outro sinal de abdômen agudo inflamatório, esse bem mais, né, característico, embora não seja frequente, é o de Ellington-Beer. Esse sinal é o sinal do velamento, ó, da sombra lateral, daquela margem lateral do psoas maior. Você vê desse lado aqui, ó, você vê a sombra. Você vê a sombra do lateral do psoas. Desse lado você não vê. Ó. O que deveria ter uma linha aqui igual a essa para você ver, não tem. Essa linha está borrada. É o sinal do velamento, então. Tá? Quando tem esse velamento, você tem então uma coleção líquida inflamatória lá no reto peritônio. Tá? E sugere então, ó, por exemplo. Ixi, acabou a luz. Acabou. Voltou. Voltou. Ixi, acho que vai ter que ligar de novo. Tem que esperar a lâmpada esfriar agora um pouco. Senão ele não liga. O ar-condicionado também, ele vai ter que vir religar. Ah não, agora ele ligou sozinho. Então, nesse caso, o diagnóstico mais sugestivo é um abscesso na loja do psoas, uma psoite, né, com um abscesso então do músculo psoas maior. Tá? Ele só ligou o aparelho e não ligou a lâmpada. Tem alguma causa, professor, mais comum de causar essa inflamação no meio de pessoas? Desse abscesso? Algum local mais comum? Não, normalmente é uma doença inflamatória pélvica, que dissemina, uma apendicite que dissemina pode dar um abscesso em pessoas. Voltou. Tem que esfriar um pouco a lâmpada, senão a lâmpada não. É tanto que tá clareando a imagem agora. Essa lâmpada é muito, muito interessante. O aparelho custa R$800 e a lâmpada R$1.200. Então, quando queima a lâmpada ou acaba a vida útil dela, você joga fora e compra outra. É mais barato. Quer dizer, né? Então fica uma pergunta: para que fabricar lâmpada a mais? Né? É igual a impressora, que tem umas impressoras que você pode jogar Joga fora. fora. O carro custa mais caro. Muito bom. Então tá aí. Então tá aí o sinal do velamento da sombra do psoas. É o sinal de Ellington-Beer. Também tava desse lado. Né? Nesse caso, o abdômen agudo inflamatório é no retroperitônio. Não é na cavidade peritoneal. Essa é a doença de Crohn, né? Ou ileite regional. Hoje se sabe que não dá só no ilho. É claro que o Crohn descreveu, né, no ilho, então ele chamou então de doença inflamatória ileal. Aí o pessoal começou a chamar de ileite regional, porque pega praticamente a parte final do ilho só.
Mas essa é a maior frequência. Na realidade, a doença pode estar em qualquer local do intestino, né? Hoje se sabe. A ileite regional doença de Crohn, ela tem o chamado sinal da corda, ou o sinal de Cantor. Esse sinal é o seguinte: você vê, esse aqui é um enema baritado, em que você vê nitidamente, aí, ó, esse aqui é a mucosa, esse aqui é a parede do intestino, muito espessado, muito inflamado. Aí, aí. Então você vê o bário preenchendo a mucosa, e a luz do intestino, na realidade, é muito estreita. Tá? Então, uma retração, uma estenose aqui, do segmento distal do íleo, tá? Uma infiltração da parede, um infiltrado inflamatório, uma irregularidade da mucosa, mostrando que ela está toda deformada por essa inflamação. Então esse é um dos sinais de ileite regional quando você faz um enema baritado. É o sinal de Cantor, o sinal da corda. Outro sinal é a tríade de Bodar. É a mesma coisa. O Bodar, você vê o sinal da corda, no íleo terminal, né? Mas ele viu outros sinais, além desse do íleo terminal. Ele viu uma alça ileal intermediária, aqui, toda festonada, isso é toda irregular, aqui também, e mais adiante, numa margem mesentérica, um duplo contorno ali de alça proximal. Então você vê aqui a alça festonada aqui, a estenose do íleo terminal e uma alça aqui, como se fosse uma alça sentinela, né? Na margem mesentérica. Tá? Então essa é a tríade de Bodar. São três sinais, né? Um deles é o da corda. Já o câncer de intestino delgado, a imagem a imagem sugere uma deformação de mucosa maior do que da ileite regional. A ileite regional também, como é uma doença inflamatória, a tendência dela é se espalhar num segmento maior de intestino. Um câncer geralmente é localizado. Então você vê aqui nesse edema, você vê claramente aqui o intestino delgado, com aquelas pregas coniventes, normal, e de repente aparece uma imagem aqui em que falhou o enchimento do bário, uma falha de enchimento, uma mucosa estreitada, toda ela irregular, e depois o intestino normal de novo. Então existe um local aqui onde você tem um estreitamento, tá? E é claro que essa é uma radiografia, na realidade, né? Essas são radiografias seriadas, né? Em que o radiologista vai ver a progressão, né, desse bário, desse contraste, e vai notar sempre, né, que essa imagem persiste igual. Aos 5 minutos, aos 10 minutos, aos 15 minutos, a meia hora, né, as radiografias seriadas. Ele vai notar então que o intestino aqui ele muda, né, ele vai expulsando o bário e tal, mas essa imagem fica sempre constante, permanece. Então isso é um sinal, né, clássico de que aí nesse local você tem uma lesão, uma deformação aí de intestino, né? A mesma coisa aqui, aqui a irregularidade da mucosa é bem maior, você vê a mucosa toda fragmentada.
que esse câncer aqui, ele está, vamos dizer assim, deixando passar só 20% do conteúdo. Né? A alça para trás aqui está dilatada, ó, tentando empurrar esse conteúdo. Então esse câncer aqui já está dando sinais de semi-obstrução, né, intestinal. Essa é uma outra doença, o divertículo ileal, né, mais conhecido pelo nome do cara, né, divertículo de Meckel. Ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas a minha prima, vai dar um mês, ela teve a ruptura do divertículo de Meckel. E ela só não morreu porque ela deu a sorte do sogro dela ser cirurgião e ter feito o diagnóstico precoce. Então, eu ia comentar isso. A diverticulite com ruptura foi o que matou o Tancredo Neves. Lembra? O que ia ser presidente do Brasil. Né? Um dia antes da posse, ele precisou internar. Estava com peritonite já, rompeu o divertículo. E ele acabou morrendo. Então, tem que lembrar da embriologia, né? Que existe um ducto onfalo-mesentérico, né? Que une o saco vitelino, lembra do embrião ao intestino, né? Posterior. E você tem, então, esse ducto, ele geralmente ele oblitera completamente. Quando só parte dele oblitera, fica então um pedaço do intestino ocupando essa parte do divertículo que não fibrosou. Então é uma invaginação, né? Uma expansão aí do intestino. Tá? Normalmente ele é assintomático. Tá? Quando ele inflama, então você tem uma diverticulite. Como ele é em fundo cego, né, essa diverticulite tem que ser rapidamente diagnosticada, porque senão o acúmulo de bactérias aqui no fundo cego vai começar a lesar a parede e a perfuração, então é muito comum. Outra coisa que ela deu sorte é que uma semana antes ela começou a tomar antibiótico pela garganta. Então ele rompeu e eu acho que deu uma encapsulada, não sei. Aqui às vezes depende do... Você vê que o divertículo está para fora aqui, ó. Você vê aqui também a imagem aqui, e você vê uma imagem aqui que parece um nicho de úlcera, lembra no estômago assim, ó. Então, quando esse divertículo ele está junto do aumento maior, normalmente o aumento maior ele começa a chegar para tentar isolar esse vazamento. Se começa a vazar pouquinho, que nem o apêndice também, na ponta do apêndice começa a vazar um pouquinho, o peritônio vai lá e tenta isolar. De forma que nós cirurgiões chamamos de plastrão. Então é uma massa de peritônio com líquido peritoneal tentando segurar esse vazamento. Então, às vezes esse divertículo ele não está próximo do aumento. Ele está um pouco mais longe. Então, esse peritônio não tem capacidade de vir tamponar, né? Vamos dizer assim. Então, aí você tem uma peritonite. Mas, se der sorte, ele tampona, né? Então, isso dá tempo de você fazer um diagnóstico e evitar que esse vazamento se torne peritonite. Ela teve sorte de ter um cirurgião perto, né? Eu soube. Quer dizer, não que ele tenha feito o diagnóstico, a não ser que ele já soubesse que ela tivesse um divertículo. Né? Não, ele fez de abdômen agudo. Aí ele mandou ela para o hospital suspeitando de apendicite. Aí chegou lá, os médicos falaram, pode ser endometriose, porque ela estava menstruada e com muita dor e tal. Aí ele falou, aí fez a ressonância, falou assim, não, vai ter que fazer a laparo, né? Exploratória. Aí a hora que fez, já viu que não era apendicite, já foi pra mesa, já estava na mesa, né? Já abriu. Então, o diagnóstico é sempre de abdômen agudo inflamatório. Se você puder fazer o diagnóstico antes da cirurgia, ótimo.
Se não puder, vai para o que ela falou, chama laparotomia exploradora. Você vai procurar agora qual é a sede da inflamação. Onde está essa inflamação? É que nem em trauma, eu fiz muito pronto-socorro de trauma, assim, facada ou bala, né, no abdômen. Então você tem que explorar o abdômen inteiro. Você não sabe o que a faca atravessou, o que a faca atingiu, o que a bala atravessou. Né? Então você... O cirurgião foi bonzinho, fez como se fosse um corte de cesárea. Ah, ele fez por laparoscopia, né? Ele cortou aqui embaixo só depois, porque ela é muito novinha, né? Ele não abriu assim. Ele fez um fenestil só, né? Aquela cesárea, né? Mas normalmente na laparotomia exploradora por trauma, né? Tem que abrir. Tem que abrir. Devia ter acidente automobilístico com sinais de hemorragia interna. Você não sabe se foi o baço que rompeu, se foi o rim, se foi o fígado. Tem que abrir tudo. Né? A sorte de você ter uma tomografia ali à disposição tem a contrapartida da demora para você fazer esse exame. Até lá o indivíduo está sangrando, está sangrando. Não pode. Né? Então tá aí, ó, o quadro de um ilho. Aquela, você vê, ó, o intestino está aqui normal e uma imagem saindo do intestino, ó, preenchida com contraste, comunicando, ó, você vê, né, a comunicação ali da... Então esse é o divertículo de Meckel, o ideal. Esse Meckel foi muito bom, ele fez muita coisa em embriologia, né? Ele estudou muito em embriologia. Lembra da cartilagem de Meckel, cartilagem, né, do segundo arco? Do nome dele. Escreveu. Ele era bom, o Meckel era bom. Volvo de intestino, torção do jejum. Se você lembra da anatomia, a raiz do mesentério ela é larga, ela é longa. Lembra? Ela começa no ângulo de trás, aqui, lá no duodeno jejunal, e vai até a fossa inguinal aqui. Tá? Então, esse mesentério ele é largo, assim. Lá na ponta, fica o intestino mexendo o tempo todo. Então, o mesentério está sempre acompanhando. Às vezes o mesentério, às vezes ele é um pouco longo demais e o intestino faz movimentos muito intensos e ele então, numa hora ele roda. Os vasos, artéria e veias que vão para o intestino, quando o intestino roda, eles são colabados imediatamente pela torção. E o intestino então vai começar a necrosar. Primeiro isquemia, né? Depois lesão, finalmente. Né? Então o problema é pelos vasos, não é necessariamente a torção do... É a torção que causa, né? Que causa nada. A torção em si não causaria nada se não fosse pela compressão dos vasos. Isso que foi minha pergunta. Tá? Nesse caso aqui, felizmente a dor é muito forte. Né? O abdômen distende rapidamente, é uma emergência, o cara corre para o socorro, já chama o cirurgião, né? E aí você tem, claro, sinais de que esse volvo está se desenvolvendo. Esse não aprender depois lá. E na cirurgia, então, você abre, né? tira o intestino. Se você vê o intestino todo cianótico assim, você coloca compressas de soro morno, tá? Durante 10 minutos, vai tocando assim, né? Cara, primeiro você distorce, né? A primeira coisa a fazer é distorcer o mesentério. Aí normalmente aquela compressão você libera, o sangue deve chegar. Agora, se demorou mais de 6 horas,
a tendência de haver uma lesão celular aqui, definitiva, é muito grande. E o jeito de você saber isso é então colocando compressa de soro fisiológico morno, né? Esperar uns 10, 15 minutos, o soro bem morno, né, 38 graus, assim, ele tende a dilatar, né, os vasos e facilitar essa chegada de sangue no intestino. Depois desses 10, 15 minutos, você olha e vê qual a alça que já está rosada e qual a alça que ainda está cianótica. Né? A alça que está cianótica, depois de 10, 15 minutos, ela está recebendo sangue, mas as células já não respondem mais. As células já morreram. Então você retira essa parte do intestino, pega as duas partes, né, rosadas e faz a anastomosis. O problema é que às vezes você precisa tirar 1,5 metro, 2 metros de intestino aí, todo lesado. Que vai dar uma síndrome de má absorção depois. Tá? Mas aí apenas você salvou a vida do indivíduo. Um raio-x simples, ó, já faz o diagnóstico tranquilamente. Uma grande obstrução, uma grande dilatação de alças, ó, jejum aqui em cima, ileais aqui embaixo. Característico, então, de parada total, né, de movimento peristáltico. Né? Isso só acontece no volvo e na isquemia, né, mesentérica, na trombose mesentérica. Então, de novo, o radiologista não vai fazer diagnóstico de volvo. O que ele vê é o que ele descreve. Grande dilatação de intestino delgado, de jejum e ilho, com parada de trânsito, acúmulo de gases. Ele descreve o que ele vê. Quem tem que interpretar é você, que recebe o laudo. Eu tenho suspeita de volvo. Eu recebo um raio-x assim e um laudo explicando que provavelmente tem uma obstrução. Eu fechei o diagnóstico, pronto. Tá? A maioria dos abdômenes agudos inflamatórios são cirúrgicos, né? Você vai acabar tendo que abrir para resolver. Outra é a intussuscepção, ou a invaginação intestinal, em que um segmento do intestino entra dentro do outro. Como se fosse aquela luneta de pirata, né? Um entra dentro do outro. É claro que nesse caso aqui, ó, você tem uma obstrução, ou uma semi-obstrução. Né? Na imagem da tomografia, você tem um sinal muito característico. Ó. É o sinal do alvo aqui. Que parece um alvo de isso que é certo. Na realidade, o que o radiologista está vendo aqui é o seguinte, ó, uma alça aqui dentro de outra alça. Aqui, ó. Esse halo escuro aqui dentro é o espaço entre os dois intestinos. Então, o sinal do alvo é praticamente diagnóstico de intussuscepção. Esse é um sinal. Aí o próprio radiologista vai colocar sinal do alvo em ilho terminal, tal, né, compatível, sugestivo de intussuscepção. Essa aqui também, ó, é a isquemia ou a trombose mesentérica. Tá? Tem um outro sinal de intussuscepção, eu acabei errando, coloquei no intestino grosso. Né? Depois vocês troquem, eu já vou trocar aqui, mas vocês vão ver o seguinte, ó, tem um sinal da salsicha, esse daqui tira e leva lá na intussuscepção aqui. Pronto. Na hora eu errei e coloquei, né? Acho que eu estava pensando. Não tem desculpa, errei, pronto. Normal. É inventar desculpa.
Errou, colocou no lugar errado. Então, esse é um outro sinal. Ó. O sinal da salsicha ou o sinal da linguiça. Ó. É a dilatação daquele intestino que está recebendo o outro dentro. Né? Então, esse é também um sinal de intussuscepção. Opa! Grave erro, de novo. Ó. Tem um S aqui. Pelo amor de Deus. Intussuscepção. Tá? Então, esse é um sinal, uma forma densa, tubular, alongada, né? Sugestiva, então, de obstrução intestinal. Também, de novo, esse sinal é mais comum na intussuscepção. Não significa que ele seja, né, exclusivo da intussuscepção. Tá? Então, agora sim, a isquemia ou trombose mesentérica. Nessa tomografia aqui com contraste, né, uma angiotomografia contrastada, você vê aqui a aorta abdominal, você vê o tronco celíaco aqui, dividindo até em artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum, né? E logo abaixo a mesentérica, a artéria mesentérica superior. E repara que o contraste para. A artéria mesentérica superior, ela vai irrigar todo o intestino delgado, lembra? Artérias jejunais, artérias ileais e ainda a artéria cólica ascendente ou cólica direita. Ela vai também irrigar o septo e a metade do colo ascendente. Então tudo isso vai necrosar, tudo isso vai morrer. Não tem mais sangue, não recebe mais sangue por trombose. Claro, de novo, o quadro, né, é urgentíssimo, dilatação, né, dor imensa. Então, vai para a cirurgia. E você vê, então, aqui, por exemplo, você vê nitidamente, ó, essa alça está em maior sofrimento que essa aqui. Ó. Né? Você vê, ó, o cirurgião vê nitidamente pela cor, as duas estão em sofrimento, as duas não estão rosadas, como, né? Como normalmente é o intestino. Aí, ó, o intestino é rosa, ó. Ele é rosado. De repente você vê o intestino cianótico, e esse mais cianótico ainda, ó, mais escuro. Eu achei que podia ser cocô. Então o cirurgião tem que tirar todo o jejum ilho para fora, tá? E de novo, né, colocar, né, pelo menos, em primeiro lugar, né, resolver a trombose. Tá? Nesse caso o cirurgião vascular entra com um stent aqui, né, e destrói o trombo e a irrigação continua. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai tentar ver o que é viável aqui e o que não é. O que não for, tira e faz uma anastomose. A necrose total do intestino e a morte do indivíduo, né, porque não tem como sobreviver, vai se dar entre 8 e 12 horas de trombose. Então, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais intestino viável você tem. Antes de 6 horas, você vai salvar praticamente 80% do intestino, se você fizer o diagnóstico. Tá? Olha o meu intestino grosso. O volvo do colo sigmoide dá um sinal muito característico, o sinal de Freeman-Down, ou o sinal do grão de café. Parece um grão de café na imagem. Tá? Você vê nitidamente aqui, ó, o reto está vazio e o intestino, ó, colo sigmoide, colo descendente, ó, você vê que o trânsito parou aqui, ó, não tem mais gás para cá.
E você vê a grande dilatação, então, né, a montante, de novo. Isso é, aquele mesocolo sigmoide, lembra que também é largo, é grande? O sigmoide também torceu, pronto. É a mesma coisa lá que, né, do estilogar. Só que agora é no sigmoide. E no sigmoide, então, dá esse sinal característico do grão de café. Né? Um colo extremamente distendido. Você vê até o nível, né, você vê aonde aconteceu o voo. Você vê que essa é a asa do ilho. Tá? E você vê que a obstrução está abaixo da asa. Você lembra que o colo sigmoide começa no nível da asa. Né? Então, isso aí é volvo de sigmoide. Mesmo porque o colo descendente, lembra, ele é retroperitoneal. Então, ele não faz volvo. Os únicos volvos de intestino grosso são o transverso e o sigmoide, né? Que tem meso, lembra? O mesocolo transverso nunca vai dar volvo. Então sobra o sigmoide. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Um outro sinal é o sinal do menisco. Ou o sinal da meia-lua. Se você fizer, isso aqui é uma meia-lua, né? Uma lua crescente. De novo, ó, um sinal clássico de obstrução. Você está vendo aqui um enema lá, né? O enema vem preenchendo e de repente, olha lá, ele encontra uma massa aqui dentro, ó, que impede que o bário progrida. Isso aqui é uma imagem gasosa. Não sei. Né? Isso aqui é ar, gás. Então isso aqui é intestino dentro de intestino. Sinal então de novo, pelo amor de Deus. Eu devia estar com algum AVC isquêmico, né? Não sei, alguma coisa assim que deve ter causado ali. Transitório, né? Não sei. Então, esse é o sinal do menisco. Aí você vai dizer, não tem nada a ver com menisco de joelho, né? O problema é a palavra. Menisco em grego é meia-lua. Pronto. Então, eu acho que devia chamar sinal da meia-lua, porque era mais fácil de você. Porque a palavra menisco se associa com o menisco do joelho, que tem a forma, né? Claro, de meia-lua. Daí o nome dele, claro. Ah lá, de novo. Eu tenho a impressão que eu tive um surto hemorrágico no cerebelo, sei lá. Repreendido, professor, credo. Tá repreendido. O primeiro eu ainda acertei, né? Os outros eu acabei errando. Um outro sinal esse eu acho muito bonito. É o sinal da mola espiralada. Se você olhar aqui, você vê, se você começar a acompanhar esse bário, ele vai espiralando mesmo, Essa espiral, na realidade, é a mucosa desse intestino que está dentro do outro, né, sendo preenchida pelo bário. Então você vê, então você injeta quando ele chega aqui, ele encontra toda essa massa gasosa aqui, todo esse gás aqui, é do intestino dentro desse aqui. Ó, você vê, aqui você ainda vê as válvulas, as pregas semilunares do intestino normais, e de repente para aqui, ó. Você não vê mais essas válvulas. E o que você vê é uma imagem de gás dentro do intestino, com imagem de espiral aqui, ó. A mucosa é demasiada, então, desse intestino que penetrou. É um sinal muito clássico e um sinal, né, bonito. Em crianças,
você pode tentar resolver essa intussuscepção pelo enema baritato. Então, a esperança é que a pressão do contraste aqui do bário empurre essa alça de volta para a posição normal. Em adultos isso raramente acontece. Aí tem que fazer cirurgia mesmo. Mas em criança você pode ainda tentar fazer essa manobra. Tá? Essa doença diverticular. Um divertículo, né? Tudo bem, 2 e tal. Quando você tem dezenas, né? Ou centenas deles espalhados pelo intestino inteiro, isso então chama doença diverticular. Também assintomática até que algum deles inflame. Aí você tem diverticulite. Pronto. O indivíduo pode ter 2.000 divertículos desse mundo, né? E morrer de coma diabético. Pronto.